é sua prova. Para você se memorizar mais. Para vocês verem se acerta tudo. Então, vai ser a questão da comunicação de notícia, né? Primeira Guerra e Segunda Guerra e a Revolução Russa. Então, vai estar todos incluídos ali. Então, eu posso perguntar para vocês amanhã as principais características do capitalismo. Aí lá eu coloco para vocês marcar. Aí eu boto. A principal característica do capitalismo é o bem-estar, o socialismo coletivo ou o lucro. Qual é a principal característica do capitalismo? Lucro, coletivo, bem-estar ou socialismo? Lucro? Oi, professor? A principal característica do capitalismo é o lucro, né? Então, eu posso botar coletivo, lucro, bem-estar e socialismo. A resposta de vocês vai ser o quê? O lucro, né? Onde o capitalismo visa o quê? A acumulação de riqueza, onde os empresários ganham muito e pagam pouco. É a exploração do homem pelo homem, que essa é a lei do capitalismo. Então, ele visa mais o lucro. Então, o lucro é a principal característica dele, que está incluído na nossa história, que o capitalismo, ele visa mais o lucro. Então, é uma das principais características dele. O pivô da Primeira Guerra, né, onde aconteceu um episódio na Austrália, que aí partiu para iniciar a Primeira Guerra em 1914, que foi o assassinato de quem? Francisco Paulo, Francisco Alencar, Francisco Borges e Francisco Ferdinando. Qual foi esses quatro? Yasmin, João Vitor e Micael. Repete, professor. O pivô da Primeira Guerra foi o assassinato de Francisco Borges, Francisco Paulo, Francisco Alencar e Francisco Ferdinando. Professor, não sei, na minha pesquisa que eu fiz, não tem. Não tem na sua pesquisa. Na minha pesquisa também não tem, não, professor. Mas preste bem atenção que foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando, que ele era herdeiro da Áustria. Então, isso tornou como que se fosse estopim na Primeira Guerra Mundial, né, professor? Pronto. Eu posso perguntar por pivô ou estopim. Se você encontrou aí com pivô, é no mesmo sentido. Viu? Foi o início, o pivô da guerra, o estopim da guerra. Então, foi o assassinato de Francisco Ferdinando. O que é a Guerra Fria? O que foi a Guerra Fria? Aí eu posso lhe perguntar, qual o período da Segunda Guerra? Essa daí você tem no seu trabalho, tem, João? Os negócios da Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, professor. Foi, certo. Então, a Segunda Guerra começou em 1939 até 1945. O último país a se render foi o Japão, com a jogada, quando os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas em 2 cidades do Japão. Aí terminou a Segunda Guerra. Aí a disputa política e ideológica entre o socialismo e o capitalismo é conhecida como o quê? A disputa entre o socialismo e o capitalismo é conhecida como guerra de quê? Guerra nuclear, guerra sangrenta, guerra mundial ou guerra fria? Quem diz aí a resposta do que é? Professor, aqui, você pode repetir? A disputa entre o socialismo e o capitalismo
é conhecido como Guerra Sangrenta, Guerra Nuclear, Guerra Mundial ou Guerra Fria? Eu acho que é Guerra Fria, professor. Micael, você acha que é o quê? Mas Yasmin e Maria, Quais são Eu as acho que opções? é Guerra Fria. a Guerra Fria. Ivoni, está me ouvindo? Maria Ivoni está Sim, me professor. ouvindo? Certo. Então, a Guerra Fria, Maria Ivoni, foi a disputa ideológica entre o socialismo e o capitalismo, onde o socialismo era liderado pela União Soviética e o capitalismo pelos Estados Unidos. Né? Então, Tá havia certo. essa... Diga, Vani. Não, só falei tá certo. Certo? Então, isso você pode encontrar na provinha de vocês da manhã. O grupo vencedor da Primeira Guerra. O grupo vencedor da Primeira Guerra foi a Entente, né? Onde ele estava formado pelos Estados Unidos, Inglaterra, França e a Rússia. Inglaterra, França e Rússia. Que foram os países que venceram a Primeira Guerra. Quando venceu a Primeira Guerra... Tudo isso que você está falando agora nessa aula é para a revisão do teste da minha geografia, né, professor? É isso. Tudo que eu falar aqui, você pode encontrar no teste amanhã. Tá certo. Então, eu vou botar o outro assunto e vamos a gente fazer o teste, aí depois vai partir para outra coisa, outro assunto. E continuar o que a gente vem. Então, esses assuntos aí da Primeira Guerra e Segunda Guerra, dentro da pesquisa que vocês fizeram. Mas o que eu já falei aqui no primeiro dia de aula, eu falei também, mandei vocês copiar para vocês saber quais são os termos que a gente pode utilizar durante o ano todinho no 9º ano. Porque Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, o socialismo, sempre a gente vai encontrar nos outros assuntos. Aí eu perguntei para vocês também, eu posso perguntar... A Entente, que era o grupo que venceu a Primeira Guerra. Aí a Entente veio com a Inglaterra, França e a União Soviética. A União Soviética, em 1917, ela saiu da guerra para defender o capitalismo que estava sendo tido uma guerra civil para implantar o socialismo. Mas, mesmo assim, a União Soviética se tornou socialista, né, que veio durante o período da Guerra Fria, até 91. O socialismo... Uma dúvida que eu tenho. Nesse teste, cairá sobre o assunto da Revolução Russa? Vai cair sim. Tá né? certo. Foi que ela saiu devido à Revolução Russa. A Rússia saiu da guerra. Mas a União Soviética se tornou Rússia depois da Revolução. A Rússia se tornou a União Soviética, União da República Socialista Soviética, que ficou até 1991, onde ela foi extinta. Aí foi implantado o socialismo. Aqui, quando foi depois da Segunda Guerra, aí veio o período da Guerra Fria. Mas a União Soviética continuou com o socialismo. Em 1918, quando termina a Primeira Guerra, houve o Tratado de Versalhes. E o que foi o Tratado de Versalhes? Era o tratado que proibia a Alemanha construir armas grandes e ter um exército mais de 100 homens. Então, daí já proibiu todo o poder da União Soviética, da Alemanha.
Então, o Tratado de Versalhes foi um acordo feito entre a Inglaterra, a França, a União Soviética e os Estados Unidos, proibindo a Alemanha de fabricar armas pesadas, armas grandes de guerra, tanque de guerra, tem um exército de mais de 100 homens. Então, aí já foi humilhante para a Alemanha. Daí, esse Tratado de Versalhes já foi o quê? Uma causa para a Segunda Guerra. Aí, quando foi em 1929, houve a crise da Bolsa de Nova York. Por quê? Os países que tinham participado da Primeira Guerra, os países da Europa, era quem comprava os produtos aos Estados Unidos. Quando, a partir de 1929, os países da Europa deixaram de comprar os Estados Unidos porque já estava se recuperando da guerra. Já construindo, já estava produzindo. Então, todos os países que tinham apoio os Estados Unidos entraram em crise. Né? Aí, quando eles entram em crise, aí Hitler percebeu que esses países estavam em crise, os Estados Unidos e os aliados, então tentou convocar os alemães para iniciar outra guerra, para tentar reconquistar os territórios perdidos da Primeira Guerra. A primeira coisa que os Estados Unidos, que a Hitler fez, rompeu, não obedeceu mais o Tratado de Versalhes, construindo armas e aumentando o seu exército. Aí, com isso, já iniciou, começaram uma causa para a Segunda Guerra. Aí Hitler também procurou apoio de dois países, da Itália e do Japão. Aí se forma aí o país do eixo e deu início à Segunda Guerra. Em 1939, como João Vitor já falou aí, né? Aí em 1939 inicia a Segunda Guerra até 1945. Aí os países do eixo é formado por Alemanha, Japão e Itália. Aí do outro lado formou a Tríplice Aliança, Inglaterra, França e a União Soviética, e depois, em 1941, os Estados Unidos também começou a fazer parte. Aí a Alemanha novamente foi derrotada. Os países do eixo, Japão, a Itália e a Alemanha, foram derrotados. Aí, em 1945, após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em 4 zonas. Foi dividida para a França, uma parte, outra para a União Soviética, outra para a Inglaterra e outra para os Estados Unidos. Então, essas 4 zonas se dividem. A União Soviética depois fez o quê? Começou a querer tomar. Os Estados Unidos entrou na área do socialismo. Aí daí foi onde eles fizeram a Guerra Fria. A Alemanha foi dividida nessa 4 partes, depois foi dividida na zona ocidental e oriental. Ocidental capitalista, onde recebia a influência dos Estados Unidos, e da Inglaterra e da França. E a oriental, a socialista, que recebia a influência do socialismo da União Soviética. Aí, nesse período, inicia o quê? A Segunda Guerra. A Guerra Fria, após a Segunda Guerra. Forma a Guerra Fria, que é a disputa política e ideológica entre o socialismo e o capitalismo. O capitalismo liderado pela União Soviética, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo pela a União Soviética. Então, vem até 91. E daí vem a doutrina Truman e o Plano Marshall. E aí, essas 2 doutrinas, colocadas pelos Estados Unidos, aí, o objetivo maior era proibir o crescimento do socialismo na Europa e no mundo, onde os Estados Unidos, com essas 2 medidas,
emprestava dinheiro aos países que quisessem adotar o capitalismo. Então, daí foi o avanço, o crescimento do capitalismo em toda a Europa e em todo o mundo, que hoje só existe no mundo 3 países socialistas. Quais são esses países que existem hoje, socialistas? Quem lembra? Que eu lembro que o ano passado eu falei. Posso falar, professor? Pode. Eu sei mais ou menos 2. Cuba, Sim. Coreia do Norte e China, né? Coreia do Norte e China. E o outro terceiro, e o outro fica aqui na América. Aqui no continente americano. Que é Cuba. Cuba é um país socialista. Ó, a China tem os 2 sistemas. A China adota o capitalismo também, aceita a propriedade privada. Agora só que você lá tem de seguir as regras, a política socialista, onde você pode produzir lá e fazer um investimento lá mesmo. Não é como aqui que a gente vende, eles tiram o seu lucro aqui e levam para a terra de origem. Então, isso é o que eu posso perguntar para vocês também, né? Aí, então, já pelo poder da comunicação da notícia, que a notícia é que vai o poder da comunicação da notícia, que vai divulgar todos os produtos que de vantagem para o empresário, a propaganda. Então, tem a mídia e tem a notícia, que está jogada em televisão, rádio, internet hoje, e hoje tem as redes sociais, que é muito amplo, né? Que investe muito. Aí eu posso pegar a expansão dos meios de comunicação, né? O avanço da comunicação contribuiu para quê? Para as notícias chegar mais rápido, né? Então, os meios de comunicação contribuem para o quê? As notícias ser divulgadas mais rápido. Mais rápido. Então, hoje a gente tem as redes sociais, que acontece um problema aqui em Mangabeira agora, daqui a 5 minutos, a Paraíba toda já está sabendo, João Pessoa todinho já está sabendo, é isso? Porque já tem as redes sociais, você, além da televisão, você joga no seu celular e dali transmite. Então, a expansão da comunicação contribuiu para as notícias serem divulgadas mais rápido. Não é isso? Não é isso? Você com o seu celular, você pode comunicar com várias pessoas e dar alguma notícia para todo mundo. E jogar ali na internet ou uma rede social dessa, que quem tiver acesso ao seu celular, ao seu número, né? Pega, percebe, veio o que aconteceu. Então, isso foi tido já com o desenvolvimento da indústria. Aí eu posso perguntar para vocês, a Revolução Industrial aconteceu aonde? A Revolução Industrial aconteceu em qual país da Europa? Hein? Hein, Voni? Pode repetir, professor? Onde aconteceu a Revolução Industrial? Fala aí, João. A Revolução Industrial aconteceu aonde? Aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra, muito bem, olha. Então, a Revolução Industrial aconteceu o quê? O surgimento das indústrias, das máquinas, e daí fez com que ela vinha se evoluindo. Cada dia que passa, eles vão pesquisando mais para transformar, mudar os produtos com boa qualidade. Isso vem decorrendo em toda parte do mundo em si, vem
vem crescendo e aperfeiçoando mais produtos. E cada vez a população vai observando aquilo e transformando mais em todo a terra em si. Disso, elas fizeram pesquisa e o que aconteceu na Inglaterra? A Inglaterra era um país que tinha o maior comércio do mundo. Aí, antes era o artesão. A população foi crescendo. Mas não tinha como, no artesão, o trabalho manual, não dava de produzir para atender a necessidade da população. A população aumentava. Então, já que a população aumentou, aí fez com que eles procurassem novas formas de produzir. A forma de eles produzir e de pesquisa. Aí foram criando técnica para aumentar a produção. Os objetos mais antigos, eles foram aprimorando, fazendo uma pesquisa e mudando. Por exemplo, um computador, antigamente, era o tamanho de uma sala, tamanho de um carro maior. E hoje você vê eles bem pequenos, né? Aí, um celular, os primeiros celulares mais recentes, há uns 20 anos atrás, tinha um celular, era bem grande, não é isso? Hoje, grande e tinha uma espessura maior. Hoje você encontra um celular grande, mas é bem fininho. E antes, a começar a chamar do tijolão, que era grande. Então, houve essa diminuição do celular. Isso porque já um incentivo à pesquisa, que foi mudando de uma área para outra. Então, essa aí foi o poder, a comunicação com a indústria, que houve esse avanço. Quem tem alguma perguntinha a fazer aí sobre o assunto da prova? Vocês escreveram alguma coisa, tudo aí. Quer dizer, que o avanço, né, da tecnologia facilitou o desenvolvimento da comunicação, da notícia e dos meios de comunicação. Voltando para no caso da guerra, se eu perguntasse a Primeira Guerra, quando aconteceu? Aconteceu Qual o período da Primeira Guerra? A Primeira Guerra... Aconteceu na guerra, a Primeira Guerra aconteceu em 28 de julho de 1914 e terminou em 11 de novembro de 1918, sendo na Inglaterra. A Primeira Guerra foi entre 1914 a 1918, né? Então, pegando os países da Europa, né? Que era a área de atuação deles. Na Alemanha, na União Soviética, na Rússia, então, esses daí foram o conflito da Primeira Guerra de 1914 a 1918. Então, e a Segunda de 39 a 45. Aí eu posso perguntar para vocês, o conjunto de comunicação e aparato usado para transmitir informações é conhecido como o quê? Aí o conjunto de comunicação e aparato é usado para transmitir informações. É conhecido como rádio, televisão, correio e mídia. Qual seria a resposta? A resposta seria qual? Seria a mídia, né? A mídia é um conjunto de comunicação para transmitir informações, certo? Então, vocês podem colocar isso nos países de vocês. Na prova de vocês, eu posso perguntar. Os grupos que participaram da Segunda Guerra foi os países do Eixo e a Tríplice Aliança. Quem venceu foi a Tríplice Aliança.
França, Inglaterra e a União Soviética. E os Estados Unidos também teve a participação da Segunda Guerra, e onde ficou com a paz. Isso surgiu aí. Instituições militares criadas no período da Guerra Fria. Tem a OTAN e o Pacto de Varsóvia. OTAN, o objetivo maior era defender o capitalismo. E o Pacto de Varsóvia, os países socialistas. E que ainda hoje existe a OTAN, mas o Pacto de Varsóvia não existe mais. Porque quando foi extinta a União Soviética, aí também ela acabou-se, né? Então, existe OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Após a Primeira Guerra, criou uma instituição para manter a paz. Como se chama essa instituição criada após a Primeira Guerra? Uma instituição para manter a paz criada na Primeira Guerra. Essas instituições é chamada Liga das Nações, que apesar que ela não... Liga das Nações, que ela não criou, não evitou a guerra, a paz mundial 100%, porque aconteceu a Segunda Guerra. Não é isso? Aí, depois da Segunda Guerra, ela trocou de nome, foi criada a ONU, que ainda hoje existe, a Organização das Nações Unidas, que também não cria essa paz totalmente, porque houve guerra do Vietnã depois dela, houve invasão do Iraque, do Afeganistão, guerra do Golfo. Então, a ONU em si, ela não mantém essa guerra totalmente, essa paz totalmente, né? Ela serve como intermediário, mas não existe 100% dessa paz mundial. Certo? Então, tudo isso eu posso perguntar para vocês, né? Existia os Impérios Otomano, Áustrio-Húngaro, o Império Russo, até 1914. E esses impérios foram extintos, né? Não existe mais hoje. Então, todos esses foram extintos durante vários tempos, durante o período da guerra, de 45 a Guerra Fria, foi de 47 a 91. Era a disputa entre o socialismo e o capitalismo, onde a União Soviética implantava o socialismo e os Estados Unidos o capitalismo. Então, eu perguntando para você de uma forma bem rápida assim, ó. Com a expansão dos meios de comunicação, contribuiu para as notícias ser divulgadas de forma média, local, lentamente ou rapidamente? Qual seria a resposta de vocês? Como é a pergunta, professor? Como é a pergunta, professor? Preste atenção para você quando estiver fazendo a prova. A expansão dos meios de comunicação contribuiu para as notícias ser divulgadas, local, forma média, lentamente ou rapidamente? Rapidamente, eu acho. Certo, Eu também falaria rapidamente, professor. Então, seja mais rápido. Com a comunicação, que eu já tinha falado isso, hoje as redes sociais, o telefone, o desenvolvimento aí, tudo isso contribui para ser mais rápido, essa divulgação. Então, se você está aqui em Mangabeira, acontece um acidente ali, você com o celular, você pode aqui tirar uma foto e mandar para um emissor de televisão, aqueles programas, como tem esses programas policiais, né?
que é o que mais o cara vê hoje. Você liga o jornal aqui, a televisão, aí o jornal às vezes não sai nem de casa, que pega, aí vai só tomar as informações depois, para fazer, apurar o fato. Mas você já manda aquilo que você viu e tirou sua foto. E você bota no celular. A gente dando aula aqui, né? A gente, todo mundo em casa e assistindo aula. Isso daqui já foi o quê? Uma expansão da comunicação, dos aparelhos, da televisão, do celular, do notebook e as redes sociais que criaram. Então, já foi uma expansão da comunicação. Então, já fez com que tem um aluno meu da outra escola, que ele, do ano passado, ele foi para Colômbia e ele ficou assistindo aula de lá. Né? Terminou o ano passado. Esse ano ele lá e entrou nas aulas para falar com os colegas. Né? Ele está fazendo o 9º ano lá na Colômbia, mas entrou aqui na hora das aulas para conversar com os professores e com os colegas que ficaram aqui. Então, quer dizer que já é uma expansão da comunicação, dos equipamentos, né? Onde a gente tem, no caso, as redes sociais. Isso aí já foi um avanço. Isso quando o desenvolvimento da tecnologia em si. Onde eu falei para vocês que a Revolução Industrial foi o surgimento das indústrias e das máquinas. E tudo começou a partir da Revolução Industrial, que eles foram produzindo novos objetos, novos instrumentos de trabalho, equipamentos, e foram aperfeiçoando, dando mais um formato, para eles ficar mais potentes. Então, foi criado em várias partes do mundo. Então, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e depois para todos os países da Europa. E eles foram fazendo pesquisa e aperfeiçoando esses objetos. Então, se eu perguntar para vocês onde aconteceu a Revolução Industrial, a resposta será a Inglaterra. Onde a Inglaterra, onde no período tinha o maior comércio do mundo, onde eles foram pesquisando e que ainda hoje é uma pesquisa e produz e vai criando novos produtos. Então, os países ricos, como os Estados Unidos, Japão e Alemanha, são os países que vivem só em pesquisa e procurando novos produtos, aperfeiçoando os que já têm, que é no caso do que a gente tem do computador e do celular. Então, isso você não deve errar de jeito nenhum, que a Revolução Industrial, se eu perguntar, aconteceu na Inglaterra, surgimento das indústrias e das máquinas, fez com que o avanço desses produtos em si. Aí podemos encontrar também o período das guerras, que uma foi em 1914 a 1918, e a outra de 39 a 45. Qual o primeiro país socialista do mundo? Quem me diz? O primeiro país do... Não sei não, professor. O primeiro país socialista foi a União Soviética, que foi em 1917. Apesar que foi o primeiro também a ser extinto. Foi a União Soviética que deixou de ser socialismo e passou para capitalismo em 91. Ela foi extinta. Então, durante a Guerra Fria, ela era o quê? Socialista, a União Soviética.
E por que a União Soviética saiu da Primeira Guerra, em 1917? Saiu em 1917 para lutar contra o socialismo. A Guerra Civil estava implantando o socialismo. E, de fato, ela foi implantada o socialismo e a União Soviética passa a ser socialista até 1991. E em 1917, os Estados Unidos entram na guerra. Aí foi um ponto decisivo para a vitória da Entente, que foi o grupo que participou que ganhou a Primeira Guerra. A Entente era formada pela União Soviética, pela Rússia, França e Inglaterra e depois os Estados Unidos. Então se torna a vencedora da guerra, né? Professor, 3 minutos, viu? Certo. Então, ó, a Revolução de 1917 aconteceu na Rússia, que foi a implantação do socialismo. O conjunto de comunicação é a mídia, né? Que essa mídia se refere à televisão, a jornal, à rádio e às redes sociais, que divulga para todo o mundo. Então, isso daí se chama mídia, é um conjunto de comunicação, de aparatos para fazer a divulgação das informações. E isso decorrer de toda a nossa história, né? Principalmente a mídia hoje vem crescendo muito e se aperfeiçoando. Os países do eixo, como vocês já viram aí, formado por Alemanha, Itália e o Japão. Tríplice aliança, a Inglaterra, França e a União Soviética. Certo? Então, esses daí são os grupos que participaram da guerra. Os vencedores da primeira foi a Entente, que ganhou, e na segunda foi a Tríplice Aliança. Certo? Instituição militar criada foi a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Disputa política e ideológica entre o capitalismo e o socialismo é a Guerra Fria, onde a Guerra Fria era liderada pelos Estados Unidos, os Estados Unidos lideravam o capitalismo e a União Soviética o socialismo, certo? A principal característica do capitalismo é o lucro. Né? No capitalismo não existe... No capitalismo, os meios de produção ou é privado ou é de economia mista. Aí no socialismo não há divisão de classe e os meios de produção no socialismo é coletivo ou do Estado. Certo? No socialismo não há divisão de classe e o capitalismo há divisão de classe. Certo? Vocês que têm alguma pergunta mais sobre o assunto que vocês vão estudar para a prova amanhã? Diga aí. Não. Samanta, Yasmin, Maria e Ivone. Pronto, a aula já está terminando. Certo? Quem tem alguma pergunta a fazer? Eu não tenho não, professor. Certo.